Alô, alô, companheiros e companheiras, camaradas, estamos nas ondas, urra! Bom dia, boa tarde, boa noite, não interessa a hora que você verá, o importante é que estamos nas ondas, mais do que nunca, estamos nas ondas. Vou mandando aqui já minha saudação inicial para os companheiros e companheiras que estão ao pé do canhão aqui no nosso bate-papo, para a gente dar início a mais uma tarefa hercúlea de combater o algoritmo do capital, espalhar a consciência crítica e tentar ajudar esse país a sair do atoleiro que ele se encontra. A nossa missão aqui é dominar as redes e as ruas. Não podemos nos dar o luxo de ser simplesmente uma esquerda midiática. Temos que ir para a rua e hoje a gente vai entender como é que o fator rua é preponderante para combater essas novas tecnologias que estão sendo usadas como instrumento de dominação. Precisamos entender isso mais do que nunca, até para não cair nessa armadilha. Certo? Olha aqui, deixa eu dar minha saudação. Carlos CS, Dione, Luiz Nagata, Lucas, Luca, Alexandre, Rony, Sidney, Luciana, Everson, Burduna, querido Pinguim, Mago 12, Karen, dupla dinâmica, hein? Pinguim e Karen é sinistro, hein? Vanguarda revolucionária aí. Bom, deixa eu fazer aqui um agradecimento. Na última live, me perguntaram se eu sabia, se eu tinha visto a posição da UP sobre a questão da Venezuela. Eu falei que não tinha visto mesmo. Nem não tomei conhecimento. Eu não lembro o nome do companheiro que me mandou, no particular, uma nota da UP. Se aquilo ali é verdade, não é fake news, não é nenhuma sacanagem, a nota é boa, muito boa. Parabéns à turma da UP. Uma nota sensata, equilibrada, muito bom. Entendeu? Uma nota, na minha humilde concepção, satisfaz de Caracas ao Rio de Janeiro. Entendeu? Meu irmão, saudações para a nossa Nikit Terói. Abraço forte. Nikit Terói. Trabalhei em Niterói aí na prefeitura de Niterói, era estagiário aí. Fui estagiário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Rua da Conceição, número 100. Participei do governo João Sampaio como estagiário, ganhava um salário mínimo e meio, e a minha tarefa era digitalizar os processos da Secretaria de Fazenda. A informática estava chegando e os processos que eram todos de papel, né? Você tinha que passar, cadastrar processos novos, já eram informatizados. E aquele bando de processo antigo era eu que cadastrava. Trabalhei aí durante 2 anos em condições duríssimas, duríssimas, duríssimas. Ganhava um salário mínimo e meio, não tinha vale transporte, nem nenhuma ajuda, alimentação, nada. Só de passagem era um pouquinho mais de meio salário mínimo. Então eu acabava ganhando menos de um salário mínimo. Como era estágio, 6 horas, não tinha direito a tirar hora de almoço. Eu arrumei uma briga aí, me deram 20 minutos e eu comia marmita fria que eu levava, porque não tinha lugar para esquentar a marmita. Difícil, tempos difíceis, ano disso, 1993. Trabalhei de 1990, de janeiro, perdão, de março de 93 a março de 95 aí na prefeitura de Niterói. Fiz bons amigos, foi muito legal. Querida Ana Paula, obrigado. Estamos nas ondas. Boa noite, camarada. Estamos nas ondas. Voadora no like, compartilha a live. Bora pingar o caraminguá. Pois é, olha só, onde pinga não seca. Me ajuda aí, por favor. Me ajuda aí, por favor. Vamos embora, vamos avançar. Entendeu? Vamos avançar, vamos avançar. Eu quero já agradecer a todos e todas aí por estar presente. Dispara o dedo, por favor. Manuel Ninho, querido, beijo no coração. Pô, vamos embora, Fábio, vamos nessa, vamos nessa. Obrigado, Ninho. Boa noite, camaradas. O comandante Pitilo. Pô, eu não sou comandante, eu sou soldado no quartel de vocês. Pois é, Graziotin, eu vou, eu vou comentar essa situação no final da live. Vou fazer uma fala sobre isso. Importante você lembrar. Olha aqui, quero agradecer a todos vocês
porque está sendo um sucesso o tiro certo, entendeu? Sucesso total. Eu falo de Kursk também, me lembra no final. A Batalha de Kursk, que vocês estão vendo aí, essa invasão ucraniana em Kursk, ela é parte do que a gente vai falar de guerra midiática. Ela tem a invasão ucraniana da região de Kursk, ela é muito mais forte na imprensa do que no terreno. Inclusive, eu tenho aqui até imagens de satélite da zona cinzenta e mostro isso aí para vocês. Milbert, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não gostei da posição do Boulos no primeiro momento, mas depois eu li com mais calma e entendi que ele é candidato à prefeitura de São Paulo. Então, aquele discurso meia-boca dele vale. Se for para ganhar a prefeitura de São Paulo, vale. Sabe quem não pode ter aquele discurso meia-boca? O Lula, que já é o presidente do Brasil. Entendeu? Sabe quem não pode ter um discurso daquele meia-boca? Eu, que vou estar traindo. Agora o Boulos está tranquilo, está perdoado. Se ele conseguir ganhar a prefeitura, está perdoado. Foram. É isso que eu vou falar sobre isso. Eu vou comentar o negócio da joia que o Brasil te pediu e vou falar disso aí. Olha aqui, deixa eu só agradecer a turma que está ajudando no Tiro Certo. Eu hoje peguei as métricas do Tiro Certo para ver aqui no YouTube. Os números são excelentes. Né? Como o Tiro Certo não tem hora, é a hora que eu posso, e o canal ainda é um canal muito pequeno, a gente testa a prontidão dos assinantes do canal e dos seguidores do canal quando a gente faz uma live extemporânea, entendeu? Dá uma saudação aqui rápido e vai tomar esse banho muito ligeiro. Eu quero esse dente brilhando, igual tu tivesse feito clareamento. Fala rápido. Dá teu recado aí. Mostra aí que Beuzebu é esse aí. Olha, vida que a gente e outra. Hum. Luz apagada, TV desligada, Prato na pia para me lavar? pano dobrado. Tá ligado? Todo mundo Pano dobrado? Vai prato chover. na pia e literalmente todo mundo apagado. Literalmente. Inclusive aquela do corredor. Tu já pagou tudo. Sim, Tá tão bom. breu, lembra? Parece que eu fui pra uma casa de terror e tô subindo as escadas. Então agora, Ó, banho. tá avisando, hein? Não precisa avisar nada, só tomar o banho. Ó, bravo! Brabíssimo. A dancinha da história. Tchau, você e tua dança da vitória. Vamos embora. Beijo. Deixa eu terminar aqui. Então, o que acontece? Daí com essa tua dança molenga, não vai. Tio, chega, vamos embora. Deixa eu terminar aqui. Beijo. Olha esse banho, hein, cacete. Bom, uma intromissão extemporânea, né? Pode ver que ele veio dar o relatório do que ele fez certo. Vamos ver. Quando eu descer lá para lavar a louça, eu vou dar uma regulada se tudo que ele falou é verdade mesmo. Ederson, obrigado! Chega junto de nós. Vamos embora, vamos avançar. Vamos avançar. Porra, personagem ímpar. Não, ele está sob liberdade vigiada. Não dá muita liberdade para ele, não, porque ele abusa da pouca liberdade que ele tem. Entendeu? Está sinistro. Está do naipe. Eu vou fazer ele servir. Eu já falei para ele. Se fizer 18 anos, eu vou lá no quartel pedir, por favor, para tu servir. Por favor, para servir. Bom, então deixa eu só falar aqui do tiro certo para a tropa rapidinho, para agradecer, porque o tiro certo a gente não tem hora certa, né? Então entra a turma que puder e ali entra assinantes e não assinantes. Então, muito obrigado que a gente testa a prontidão. E aí eu peço a vocês, por favor, que ative o sino. Amanhã tem tiro certo. Amanhã o horário eu não sei também, porque amanhã eu tenho que levar minha gata para castrar e vou estar de prontidão esperando a veterinária ligar para pegar ela. Então, vai ter tiro certo. Amanhã tem tiro certo e tem Trincheira da História. Trincheira da História é um programa feito para os assinantes, que a gente fala de conjuntura internacional, também está dando super certo. Pela quantidade ainda pequena do canal, o número de visualizações está sendo fantástico. Então, eu quero agradecer a todos e todas a prontidão de comparecerem, né, tanto no Tiro Certo quanto no Trincheira da História. Muito obrigado mesmo. Para a turma que é assinante,
se liga que eu botei o 10º capítulo do mini curso de Segunda Guerra Mundial. Eu vou agora fazer só mais um capítulo, que é de bibliografias e filmografias. Nesse último capítulo, quem é assinante ainda não viu, vai correr lá para ver, que eu mostro, né, geograficamente como é que os Estados Unidos e a Inglaterra traçaram uma guerra particular. Essa história ajudou a União Soviética, ajudou o caralho. Eles fizeram a guerra que eles queriam fazer, por conseguinte, ajudava a União Soviética. Não tinha nada de parceria, nem amizade, não tem nada disso. Era cada um por si, Hitler contra todos. Querido Zé Davi, obrigado, camarada. Vamos avançar, professor Pitilo. Guerra Patriótica, obrigado pelo carinho, pela sua prontidão também. Camarada, forte abraço. Olha aqui, deixa eu ver se meu Hotmail já voltou a funcionar, que eu vou mandar para vocês aqui as novas placas, que hoje meu querido Luiz Eduardo falou, João, bota aí a nova placa aí, peraí. Tem placa nova aí para a gente vender? Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Não, vou botar aí na tela aí, que é a placa de Benfu e a placa de Minsk, para a gente avançar. Olha, a turma que queria Enciclopédia Guerras e Revoluções, eu consegui alguns números de Enciclopédia Guerras e Revoluções, só que, prestem atenção, não são muitos. Não são muitos. Muita gente falou, pô, João, deixa eu só criar um banner aqui que eu quero dar um negócio para vocês verem, faz parte da live. Pô, tenta conseguir, mas. Eu botei aqui, vou botar aqui, peraí, daqui a pouco eu vou botar aqui. Teve uma tropa que me pediu, João, pô, consegue mais a Enciclopédia Guerras e Revoluções? Eu consegui, alguns. Né? Então, a turma que quiser, corre. Eu vou botar a propaganda aí também. Não sei até quando terei mais. Eu consegui pouquíssimos exemplares, entendeu? Da Enciclopédia Guerras e Revoluções. E aí a turma que quiser me procura aí, porque não vai rolar muito não, entendeu? Já vai acabar, porque o que eu consegui é pouquíssimo. Deixa eu ver se daqui tá. Achei aqui o negócio do Elon Musk também, que eu quero daqui a pouco discutir com vocês. Isso aí. Deixa eu deixar tudo engatilhado aqui, para ver se chega aqui para vocês. Aqui. Não. Ainda não chegou aqui, daqui a pouco eu ponho aí na tela para todo mundo. Bom, vamos avançar. Eu estava dando uma pesquisada esses últimos 2 dias, eu passei a pesquisar. Quem acompanhou o Trincheira da História ontem, viu a notícia que eu botei lá da Spam TV do Irã sobre uma análise da eleição na Venezuela. Né? E aí, quem teve a curiosidade de ir na página da Spam TV e ler a matéria toda, vai ver que a matéria lá cita, são 2 matérias, uma delas cita uma pesquisa, né, um grupo, né, de monitoramento da eleição venezuelana que estava sendo feito pela Rússia. Não sei se é um órgão público ou privado, não tem clareza nisso. E aí eu peguei aquele link e fui ler o que esse órgão falava. E esse órgão ele faz uma análise gigantesca da eleição venezuelana quanto à firmeza do dispositivo eletrônico venezuelano ser antifraude. Faz uma análise lá, inclusive, tem já setores do governo russo que querem pegar esse mesmo modelo de urnas eletrônicas, de escrutínio, para levar para a Rússia para começar a testar lá e colocar na eleição lá. E aí eles fazem uma análise, né? Com algumas linguagens técnicas que me tem um pouco de dificuldade, porque eu não sou programador. A turma que é programador vai ler lá e vai entender melhor. Né? Mas eles usam uma linguagem popular. Apesar de estar em espanhol, dá para a gente ler
perfeitamente até essa parte técnica. E a análise deles é que o ataque sofrido pela Venezuela não foi um ataque hacker a ponto de mudar a programação ou impedir que a programação se desenvolvesse, acontecesse, que o que foi programado acontecesse. Não. Eles saturaram a rede. Saturaram a rede. Elbert, amo o Carelim, um deus para mim, mas estou com o Lopes. Estou com o Lopes. O Carelim embalou minha juventude, né, cara? Mas eu estou com o Lopes. Troquei de Deus, troquei de Deus. E como é que foi esse ataque? Esse ataque não foi um elemento hacker que foi introduzido na programação e alterou essa programação. Ele encheu a rede, ele sobrecarregou o processamento dos dados, a ponto desses dados colapsarem. Colapsarem. Isso é visto como inédito. Inédito. O ataque é visto como inédito. Por quê? Vejam que o Maduro, logo quando começou a dar merda, o Maduro anuncia que vai trazer um grupo de chineses e russos para investigar o que aconteceu. Não, isso, obviamente, é o que ele falou ali, correto. Mas os russos e os chineses já estavam olhando isso. Os russos e os chineses já acompanhavam há muito tempo, a pedido do próprio governo, já vinham monitorando. Porra, não acredito. Vocês vão cair para trás agora, o que vai surgir. É rápido, hein? Salsicha. Pronto, dá teu recado aí, Scooby. Agora sai de Agora onde? existia o Pikachu. Agora tem o Scooby. Du, beijo. Vai embora. Depois... Salsicha, cara. Vocês viram salsicha, galera? Tô precisando de ajuda. A gente foi ali resolver o mistério, a mulher que sumiu. Me ajuda Chega. aí. Bora, beijo. Me agrediu, eu falei, vamos embora. Vambora, beijo para todo mundo. Tchau. Vambora. Valeu, Gilberto! Então, o que acontece? Scooby-Doo, né? Um dia de Pikachu, outro de Scooby-Doo. É assim que esse personagem dorme, acredite se quiser. Pois bem, eu vou botar aqui o banner. Tá aqui, ó. Aqui está a matéria para vocês lerem sobre o cyberataque que a Venezuela sofreu, né? E que é uma coisa que saturou a rede. Vocês vão ver os gráficos, como é que tem dias que o ataque fica muito profundo. Muito profundo. Valeu, Marina. Boa noite. Mago, Léo Cardoso, Almeida, Mago 12, vamos embora. Wander, Bruno. Tá aí, ó. Depois vocês vejam com calma. Porra, o Pitilo é sensacional. Tá aqui o link para vocês lerem. Essa informação veio da Span TV. Né? Depois leiam com calma. Pode esperar terminar a live para vocês poderem. Aproveita para pegar o que eu vou falar e vocês leiam isso aí. Né? Então, é uma análise muito bem feito e eles destacam que o sistema ele foi encharcado. Trânsito de informações ele foi tão potencializado que ele impediu que o trânsito das informações venezuelanas acontecesse. E que, como esse trânsito, né, quando você deu o comando para que as informações saíssem de um lugar e fossem para o outro, né, quando ela transitou, ela não deixou de existir num lugar, ela apenas foi copiada no outro. Né? Só que o sistema estava tão encharcado, tão encharcado, tão encharcado, que ela não só não copiou naquele lugar, né? Como ela não conseguiu responder para o seu emissor que a informação não chegou. Então, isso é, nessa linguagem americana de bug, né, de inseto, destruição, aí é que o sistema trava. O sistema travou e passou a fazer um backup extremamente lento. Tal do backup de segurança, ele passa a ser muito lento. Coisa que ia ser rápido, ele passa a ser muito lento, porque ele está tremendamente confuso. Por isso que até hoje tem 2, alguma coisa por cento que precisam ser extraídos dos servidores e que está sendo feito com muita dificuldade.
porque não se tinha tecnologia, não se tinha know-how, tecnologia, não se tinha tecnologia e nem conhecimento para trabalhar com esse tipo de coisa, de como evitar esse tipo de coisa. Porque, segundo as informações que eu fui catando a partir da reportagem iraniana, existia uma segurança de alta redundância. Tudo quanto é teste de invasão foi feito às urnas venezuelanas. Então, nada do que era conhecido era possível alterar o voto. Isso não foi feito. O voto não foi alterado. O voto que está lá, está lá. Entendeu? O que tá sendo impossível é ler. O que está sendo impossível é tirar do HD essa leitura. E que está sendo feita a duras penas. Segundo informações, eles vão conseguir tirar tudo, mas existem cadeados que vão se formando. Tu pega um segmento do disco rígido e para passar para o outro segmento é bem difícil. É bem difícil. Então, o conteúdo está salvo, o conteúdo não foi adulterado. O que foi feito de maneira inédita foi o impeditivo do trânsito dessa informação, que ela saísse, né, do seu HD inicial da máquina ali, onde foi posto, e a leitura no servidor onde seria analisado. O ataque já vinha sendo feito 2 dias antes. As redes da internet, que nesse caso ali era uma intranet, já estava sendo encharcada de trânsito vazio, de trânsito puramente ficcioso, já vinha 2 dias antes da eleição. Nessa matéria vocês vão perceber isso. Tem outras matérias que são complementares a essa, que depois eu deixo na descrição do vídeo. Essa daqui é como se fosse uma introdução. Depois tem várias outras falando. E isso ocorre exatamente da maneira que o professor Roberto nos contou aqui na segunda-feira, de que o ataque foi produzido para travar realmente 20%. 20%, peraí. 20%. Era esses 20% que eles queriam se agarrar e impedir que ele chegasse ao final, porque isso era exatamente o pulo da discórdia. Alguém me mandou aqui um negócio aqui muito urgente, que é esse negócio da Nicarágua aí. Depois a gente vê isso aí. Depois a gente vê isso aí. Sabe o que acontece? Só pegando um parênteses. A América Latina está entrando numa situação de radicalização. E o Lula não está entendendo isso. O Lula não está entendendo. Entendeu? Ele não é obrigado a radicalizar ninguém, mas ele está ficando muito no meio do caminho. E aí, no meio do caminho dá problema. OTAN vigilante. Vamos analisar o que o OTAN vigilante falou de bom. Atenção, que agora é um momento erudito. Fora Maduro, fora sanguinário, carniceiro do povo venezuelano. Faltou o ponto final. Só que ele é da OTAN e está falando que o Maduro é carniceiro. Daí a gente já vê que é imbecilidade em forma de gente. Não tem. Porque nem o bot. Um robô é bot. Não, o bot ele é idiotizado porque ele é manipulado por um outro idiota. Nesse caso, não é. É o próprio que está idiotizado. Mas ele tem umas frases aqui que são fantásticas. Agora, falta para o OTAN vigilante uma certa erudição, né? Essas frases já estão muito batidas. Muito batidas. Vamos ver se o OTAN vigilante traz umas frases melhores e ajuda aqui a movimentar o nosso chat. Vamos ver se traz algo de coisa mais exclusiva, né, sobre o Maduro. Bom,
Então, essa particularidade do processo eleitoral venezuelano, isso não está sozinho. Esse ataque ele não foi um ataque só. Ele fez parte de um roteiro, né? E os analistas agora falam de uma guerra cognitiva. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho. Olha aqui, ó. Em particular, a guerra cognitiva midiática que se desenvolve nas redes sociais a partir do X e com o apoio do WhatsApp é uma extensão da guerra econômica e imperial que é lançada contra a Venezuela. Deixa eu só ver aqui que mais uma música. Agora eu acho que é minha mulher mandando algum recado aqui. Aí, gente, só uma pausa que minha mulher está longe. Deve estar querendo saber do João. Já vem querendo saber do João. Mas o João está bem. Vocês viram que ele está bem. Deixa eu só terminar de ler aqui. Essa guerra cognitiva trata-se de alavancar um triunfo moral operado a partir dessas centrais tecnológicas fora do país. Essa moral é o que reveste a ideologia. Por que a moral? Por que essa análise aqui fala da moral? Ela fala de você estar sendo enganado, de você estar sendo roubado. Não é essa frase solta aqui do Titio Otan aqui, Maduro safado, Maduro assassino. Não, é o Maduro que está me enganando. É o Maduro que está me enganando. Então eu tenho que ir na rua combater o Maduro porque ele está me enganando, ele não ganhou. Se ele tivesse ganho, tudo bem, eu odeio ele, mas vou aturar. Mas ele não ganhou. E aí se destaca uma questão moral. A discussão passou a ser moral entre um processo que é honesto ou não é honesto. Isso foi tentado com êxito contra o Evo Morales. Só que o Evo Morales, coitado, sucumbiu. Como o Evo Morales caiu, o que aconteceu? O processo não precisou se desdobrar nas suas outras etapas. Na Venezuela, não. Como houve resistência e a maioria da população está com Maduro, o que aconteceu? O processo teve que se desdobrar em outros movimentos, que é sufoco das urnas, nível midiático, a entrada do tio Sam na jogada, né? a Corina se fingindo de perseguida, e essa confusão que se espalhou pela América do Sul, onde a América do Sul passa a exigir a ata do Maduro, para dizer que o Maduro ganhou ou não. Quando que ninguém pediu a ata do Milei, quando que ninguém pediu a ata do Lula. Então, isso, e detalhe, né? As informações aí que eu tenho aqui agora em off, né? O Amorim, nosso querido Amorim, muito sagaz em vários pontos, mas acho que virou prisioneiro do império nessa questão da Venezuela, parece estar andando em círculos, porque tem falado com os Estados Unidos sobre esse assunto. A última pessoa que você tem que falar sobre Venezuela é os Estados Unidos. Entendeu? Então, aqui na América do Sul, há um descompasso. Aqui na América do Sul, há um descompasso muito grande. Há um descompasso muito grande sobre o que está acontecendo na Venezuela. Mas isso é outra coisa. O que eu quero dizer é que essa questão moral, que foi alavancada por essa guerra cognitiva, ela funcionou. Porque todo mundo passou a se achar enganado pelo Maduro, sem nem conhecer o processo eleitoral venezuelano. E nem se deu tempo para ouvir o Maduro. Não se ouviu o Maduro, não se ouviu a justiça eleitoral, não se ouviu a Superior Tribunal Federal venezuelano. Nós julgamos, né, direto pelas informações que recebemos na internet. O tribunal da internet condenou o Maduro. Alexandre Fernandes, o louco do Pepe Escobar, falou há uns anos que os planos eram trazer a disputa que tem no Oriente Médio para a América do Sul. Esse é relógio parado. Acho que não vai chegar a tanto, né? Mas as divergências
na América do Sul sempre foram, digamos assim, marcantes, né? Não chega a vias de fato, mas elas são marcantes. O curioso da América Latina é que produzimos pouquíssimas guerras, porque temos poucos problemas de fronteira, mas temos as nossas cisânias um com o outro, que costumam ser tratadas de maneira calada. O que destoa disso aí no último momento é a figura do Milei, né? É, vamos ver aí o que vai dar esse Milei aí, vamos ver. Pois é, Sandro, eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Acho que é por aí. Pois bem, deixa eu só catar aqui de novo aqui para botar ali na tela. O que nós temos que perceber, né? O que nós temos que dar uma olhada aqui. Janaína. Peraí, gente, só um minuto. Deixa eu só dar um recado aqui para ela, aqui, por causa do meu filho. Como é que é uma mãe agoniada em busca do seu filho, né? Achando, deve ter visto ele passar de Scooby-Doo, achou que o cachorro comeu ele. Então, essa questão da moral, ela passou a ser presente nessa discussão. Veja que isso foi introduzido aqui no Brasil. Ladrão, Lula roubou, Lula mau caráter, Lula estuprador, quer comer feto, mamadeira de piroca, banheiro bissexual, e o cara. Essa discussão moral, ela passou a ser principal e foi vitaminada nas redes sociais, né? Quando o tal do Elon Musk entra na jogada. E aí, o que nós temos que perceber? Preste atenção. Olha só. Nós temos um único homem extremamente poderoso, rico, que controla uma rede social gigante e que, a partir dessa rede social, impõe padrões e modelos e forma convicções. Isso tudo sentado nos Estados Unidos. Sentado nos Estados Unidos. Ele se acha no direito, né, de atacar outros países a partir da, da sua rede social. E olha que coisa curiosa. Nós vivemos num mundo onde ele está aqui. Ele está aqui dentro de casa agora, ele está aqui. Para mim tirar ele daqui, eu tenho que deletar esse aplicativo e esquecer que ele existe, porque ele está aqui. Ele está aqui comigo. Eu carrego ele no bolso. É diferente do imperialismo de outrora, que você tinha que bombardear, tu fechava a fronteira, tu mandava embora, tu fazia a luta, mas ele não está aqui. Está aqui presente. Então, nós estamos vendo um imperialismo que dessa vez se tornou cibernético. E quando o Maduro fala ali do WhatsApp, na Venezuela não tem essa trava que tem aqui, que você cria aqueles bandos de grupos, que a mensagem não dá para ir para tanta gente. Lá não tem essas travas. Então, o WhatsApp lá funcionou na Venezuela como funcionou aqui no Brasil em 2018. Nível mamadeira de piroca kit gay. Só que isso foi feito lá de maneira voraz. Isso foi feito de maneira voraz. E a Venezuela sentiu, o Maduro sentiu. E olha aqui, ó, deixa eu continuar a ler esse texto aqui, depois eu vou disponibilizar esse texto aqui para vocês. Nesse campo fértil de cada vez mais jovens acessando redes sociais, os Musks se multiplicam, já que eles passam a ser não somente donos dos meios de comunicação, mas donos das notícias que vão circular nesses meios de comunicação. Ou seja, é o dono, é o patrão. Né? O Silvio Santos brincava, olha o patrão aí, o Silvio Santos que dizia. Não, o Alan Musk falou, publica isso. No outro dia me mostraram que ele publicou uma parada que veio com aviso de que era mentiroso. Ele, o dono do negócio, publicou uma parada que estava vinculado como mentira. Então, isso mostra que nós estamos vivendo uma época difícil
de domínio absoluto de corações e mentes a partir dessas redes sociais. E mais, a inteligência artificial vem aí. E essa inteligência artificial, ela escarnece a nossa fragilidade tecnológica diante de poderes como esse, WhatsApp, X, Trend, Blue Sky, Facebook, Instagram. Isso mostra como nós, países do terceiro mundo, somos pequenos perto desse cara. O Elon Musk não tem um tanque de guerra, não tem um helicóptero, não tem nada. Não tem um ministro, não tem um exército, não tem nada. Mas ele comprou uma rede social no qual ele manipula a vida de milhões de pessoas. Olha que louco isso. E não esconde de ninguém que tem um lado político e que vai usar essa ferramenta para defender os seus interesses políticos extraterritorialmente. Ele não age nos Estados Unidos. Ele age em todo lugar do mundo que permita que isso esteja lá. Veja, eu quando fui na Rússia agora, as redes sociais não funcionavam lá, né? Então eu estava numa de fazer filmagem, caralho, não funciona. Tu não tem WhatsApp, tu não tem Google, tu não tem Facebook, tu não tem Instagram, não tem X, só tem o Telegram. E tem a rede social deles lá, né? É. E aí, os 2 dias que eu passei na Rússia, que na Belarus funciona, né? Os 2 dias que eu passei na Rússia, eu fiquei pensando, caralho, eles construíram um mundo imune a mamadeira de piroca, kit gay, lá não pega. Lá essa mentira não transita. E nem por isso eles deixam de receber informação do mundo todo. Porque eles têm outros aplicativos lá que não esses, que representam o pensamento dos Estados Unidos. Porque na audiência, aquela primeira audiência que teve no STF, que veio todo mundo, os representantes deles, eles deixaram claro, a nossa política é a política externa estadunidense. A política desse Instagram, do Facebook, do X, do Trend, eles deixaram claro, a nossa política é a política externa dos Estados Unidos. Ô Luiz, o Telegram é uma porcaria, eu sei disso, mas ele não consegue ser usado da maneira que o WhatsApp é usado aqui para manipulação. Tem uma porrada de porcaria no Telegram também. O Telegram é um WhatsApp azul, né? Só que o Telegram não tem o uso massivo que tem o WhatsApp. E nem todo o Telegram consegue se conectar com a rede, né? As pessoas não sabem como faz com o WhatsApp. Então, esse uso combinado do X e WhatsApp era o seguinte: o cara publicava no X, papum, aparecia no teu WhatsApp, que te levava a obrigar o X a ler o X e ler mais um bando de porcaria que tinha lá. Ou seja, uma operação conjunta de desinformação, né? Extremamente perigosa. E mais, uma coisa de formação cognitiva. Uma coisa de informação cognitiva, de formação cognitiva. Ou seja, algo que te faz pensar justamente apartado da realidade. Entendeu? Ou seja, é um pensamento depauperado. Meu Deus, voltou o Titiotan. Vamos ver agora. Os interesses dos Estados Unidos são os mesmos do Brasil. Puta que pariu. Nem a Casa Branca fala isso. É preciso aceitar a orientação americana para a prosperidade e liberdade. Agora foi um misto de idiotice, imbecilidade, servilismo. Agora o nosso titio Otan virou um capacho. Agora ele deitou no chão e pediu para o Trump limpar os pés em cima dele. Puta que pariu. Vamos ver se ele vai trazer algo melhor. Vou dar mais uma chance para ele trazer algo melhor. Mais uma chance pequena para trazer algo melhor. Então, deixa eu só voltar aqui a esse texto que eu vou disponibilizar para vocês, que é o seguinte, espera aí. Musk se pôs a liderar um delírio a partir de informações sem relação
com a realidade. O caldo ideológico das mensagens tinham palavras como democracia e liberdade, mas estavam repletas de vícios burgueses, camufladas com desinformação. O contexto geral apontava que democracia, como nós conhecemos, como respeito à vontade popular, era a última coisa que tinha nessas mensagens. O uso sistemático da rede X durante as 48 horas antes do processo eleitoral e as 48 horas depois foi fundamental para organizar as manifestações. Aqui ele cita um exemplo, eu vou falar desse exemplo que ele cita aqui no texto, preste atenção. Quando teve aquelas revoluções coloridas e começou no Egito, né, de forma violenta, eu lembro que teve um estudo sobre o uso das redes sociais naquele momento, e o Facebook era a rede mais importante. O que os manifestantes no Egito, isso a turma boa de esquerda que estava investigando, começou a falar o seguinte: bom, as manifestações aconteciam no Cairo de maneira violenta e completamente desconexas. Tipo assim, a turma estava protestando num bairro no centro do Cairo. De repente, publicava-se uma informação no Facebook, sem pé nem cabeça, e chovia SMS. Chovia SMS, né? Aquele service message short, aquele serviço curto de mensagem, chovia. E eram mensagens assim: manifestante sendo espancado pela polícia na rua tal, corram todos para lá para ajudar. Aí aquela manifestação ia toda com ódio lá para aquela rua tal, socorrer o manifestante estava sendo espancado. Chegava lá, não tinha manifestante nenhum sendo espancado. Então gerava dúvida: já foi espancado, morreu, fugiu ou foi preso? Então o ódio daquelas pessoas já aumentava naquela região. E ali começava um quebra-quebra terrível. Daqui a pouco se publicava outra coisa: polícia reprimindo e batendo em tal local. Aí a turma ia para lá, para tal local. Entendeu? Ia lá para tal local. Valeu, Leonel, obrigado. Short mensagem system. Tá ótimo, obrigado. Corria lá para tal local. Nisso tu vai ficando com ódio, porque tu está se manifestando e estão vindo mensagens que outros manifestantes estão apanhando, estão sendo presos. E isso, todas as pessoas que foram interrogadas lá pela polícia do Egito, no final do protesto, perguntavam sobre isso. Aqui, vocês receberam? A gente recebia assim pelo Zap não, pelo SMS, informação, a gente recebia assim pelo, pelo, pelo Facebook, a gente ficava seguindo no Facebook. E aí a polícia do Egito e esses grupos que pesquisaram, né, a polícia forneceu isso, e os grupos que pesquisaram falavam o seguinte: essas páginas do Facebook que publicavam isso, está apanhando, está tendo manifestação aqui, está tendo repressão aqui. Eram páginas que eram criadas ou no mesmo dia ou um dia antes. Entendeu? No mesmo dia ou um dia antes. Mas as pessoas nem se preocupavam em verificar isso. Elas seguiam aquilo cegamente. Ou seja, o nome disso, segundo a turma que está estudando a operação na Venezuela, essa operação parece que tem um nome. Chama-se Operação Apocalipse. Guardem isso aí, que isso é de primeira mão que eu estou dando. Já já isso vai pingar aí na mídia. Chama-se Operação Apocalipse. Essa Operação Apocalipse contra a Venezuela, ela tem 3 pilares: a guerra econômica, a guerra física imperial, que eles dominam isso. O que é a guerra física imperial? É levar a guerra para dentro do terreno venezuelano, e a guerra midiática cibernética. A guerra econômica está em voga, mais de 900 sanções. Ponto 1. 2. A guerra física foi tentada durante muito tempo e as guarimbas são parte disso. Vejam, essa análise que a turma que está estudando isso lá no Irã e na China, porque o cara cita pesquisadores chineses também, vocês vão ver aí nos links, esse que eu botei o link principal, mas vocês vão ver os outros links, né?
Gente, olha aqui, por falar em link, por favor, dispara o dedo no gostei aí, me ajuda aí, por favor. Dispara o dedo no gostei, no joinha. Mas, Love You, vamos dar uma moral, vamos alavancar que esse número tá baixo. Slava Kant, claro, Slava Kant. O Pinguim tem pessoa aqui, a minha querida Adriana Alves, todo mundo já recebeu a sua estátua do Kant, e eu, se eu puder, eu vou espalhar a estátua do Kant no Brasil. Por favor, dá o gostei aí para a gente subir a moral. E a turma que estuda a questão da guerra imperialista física, que eles estão denominando assim, colocam a Guiana, o Peru e principalmente o Equador como pontos perigosos que podem oferecer contendas, ou pode oferecer para a Venezuela instabilidade física. E eles citam também as máfias advindas do tráfico de droga da Colômbia. Isso é um ponto também que cerca e preocupa a Venezuela. Guiana, Colômbia, Peru e Equador. E é extremamente preocupante. Inclusive, durante o processo eleitoral, as autoridades venezuelanas tinham informações de turbas, né, de criminosos que planejavam vir do Peru. Existia essa informação. E o terceiro componente desse tripé, que é a guerra midiática, a guerra cybermediática que eles estão chamando. Então, essa Operação Apocalipse, ela é galgada nesse tripé. E ela tem como necessária, na sua parte cibernética, não mais aquela coisa aberrante de vão para a rua, manifeste, não. É incutir na cabeça da pessoa essa ira, essa raiva silenciosa que vai fazendo com que ele seja parceiro e divida a informação. Olha aqui, safado desse Maduro, está roubando a gente, é o que eu recebi. Dispara para frente. Ou seja, a ideia é induzir, a figura induzir. A pessoa que tem um WhatsApp X a ser um reprodutor daquela mensagem. Ele vai ser um caminheiro para aquela informação. Ou seja, não precisa mais o X, o WhatsApp, o YouTube, o Instagram, seja lá o que for, não precisa mais ele ficar te bombardeando. Ele vai te bombardear uma vez. Depois você que vai fazer o papel de disseminar aquela informação com base no ódio pela questão moral. Então eles perceberam como é que essa questão moral na Venezuela tem, perdão, na América Latina tem um papel importantíssimo. Importantíssimo. Fala, querida Eulália! Boa noite, João. Você acha que toda essa sabotagem contra a Venezuela provavelmente virá para o Brasil e nós não temos a resiliência dos venezuelanos? Não temos. Não temos. Não temos, e eu tenho certeza que o teste é a eleição para prefeito e isso vai estar presente na eleição do ano que vem. A gente tem que se preparar. E a maneira de combater isso é o povo na rua. O Maduro combateu isso com o povo na rua. Eu vi Escravo da Mentira, muito bem, querido Gilberto, Escravo da Mentira. Eu vi eu sigo aqui várias unidades militares da Venezuela aqui. Eles têm tudo página no Instagram. Eu vi um general, anteontem, dando uma palestra para os seus soldados. Fazendo uma palestra para os seus soldados. General de brigada, um bando de soldado no pátio, e o general dando palestra, falando, né, que a Venezuela estava sob ataque imperialista e que eles não iam permitir isso. General, cara. Fiquei olhando aquilo, ele no microfone, a tropa toda formada no pátio, e ele pá, 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 pá. Firmeza ali. Entendeu? Firmeza. General falando. Puta que pariu. Ou seja, a Revolução Bolivariana formou generais, acima de tudo, legalistas. Acima de tudo, legalistas. Isso é importantíssimo. A fala do Padrino, né? Ministro da Defesa assegurando que as Forças Armadas estariam ali
ao pé do canhão, com Maduro, cara. Isso é fantástico. Mas nós temos uma parcela da população que foi extremamente contaminada. Veja, isso foi feito numa escala menor na Bolívia e a população depois se arrependeu. A população viu a merda que fez e votou no mais de novo. E tirou aquela golpista 7-1 de lá. E tirou aquela golpista. Que, inclusive, o Bolsonaro queria dar boa vida para ela aqui no Brasil. Então, quando você tem um movimento popular de luta, ele consegue perceber os erros, ele consegue perceber aonde errou. E ele consegue reorganizar isso e avançar, né, para a vitória, deixando menos rastro. Contudo, o que eu quero ressaltar é que existe uma operação contra a Venezuela difícil, né, de ser combatida, mas até o momento a Venezuela está tendo êxito. Sobre a questão eleitoral, eu vou dizer uma coisa para vocês com sinceridade: para a Venezuela isso é um caso encerrado. Você não tem mais manifestações na rua, você tem uma fala e uma preocupação muito maior dos países sul-americanos e dos Estados Unidos do que da própria população. Porque as informações que eu recebi da Venezuela de ontem para hoje é que, obviamente, a oposição continua gritando, reclamando. Eles têm televisão, eles têm rádio, eles têm jornal, eles continuam no WhatsApp fazendo fofoca, mas eles não têm base social para reverter o processo. O professor Roberto Santana já tinha dito isso aqui para a gente na segunda-feira, mas eu falei, bom, vamos ver como é que... E ontem eu falei com uma pessoa que está muito presente lá em Caracas e falou, João, olha, as análises aqui é que eles vão botar a cara de fora mais uma ou duas vezes, de maneira pontual, mas não vão conseguir reverter a situação. Há um consenso de que a Venezuela está sob ataque e até mesmo setores que têm divergência com o Maduro se aliaram a ele quando viram que toda uma sacanagem foi orquestrada e que esse processo do ataque às urnas era uma operação. Era uma operação. Então, eles não conseguiram dividir a sociedade venezuelana. Isso é importantíssimo. Isso mostra a força da Revolução Bolivariana, coisa que a gente não conseguiu. A presidenta Dilma, volta a dizer, caiu e nós ficamos olhando. Aquele documentário A Revolução Não Vai Ser Televisionado, a gente tem que fazer o impeachment foi televisionado, a gente assistiu da televisão. Eu lembro que no dia que eu votar impeachment, eu estava na universidade tendo aula do mestrado. E eu saí para a cidade, para o centro, achando que ia ter uma manifestação. Fiquei na Cinelândia ligando, porque eu fui enganado. Porque me disseram, hoje o negócio do impeachment vai ter uma grande manifestação na cidade, se o impeachment sair, nós vamos quebrar tudo, a porrada vai comer, e eu acreditei nisso. Fui para a cidade. Cheguei lá às 10 horas da manhã, primeiro disseram que ia ser na Candelária, não tinha nada. Vai ser na Cinelândia, andei para a Cinelândia, nada. Aí, não, vai ser na Praça 15, falei, então confirma aí que eu estou aqui na Cinelândia. Almocei na Cinelândia, manifestação nenhuma. Deu 1 hora da tarde, eu fui para a universidade. Cheguei, a universidade estava funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido. E eu me sentindo péssimo. E eu achei que toda aquela calmaria estava ligada ao fato de que o impeachment não iria passar. Porque eu tinha visto uma fala do Lindbergh, eu tenho o Lindbergh aqui no WhatsApp há muito tempo, de vez em quando eu falo com o Lindbergh aqui, quer ver? O Lindbergh Faria falou assim para mim, João, o impeachment não passa, eu te garanto, estamos aqui em Brasília, fizemos aqui as contas hoje, o caralho e tal. Aí eu falei, porra, é mesmo, senador? Ele era senador, não passa, não passa, não passa. Eu falei, porra, quero ver, que até que o Lindbergh aqui no meu zap, aqui, de vez em quando eu falo com ele aqui, não passa, pode ficar tranquilo que não passa. E eu, idiota, achei assim, bom, eu não estou sabendo de nada. O que eu imaginei? O PT já fez as contas, sabe que não vai passar, o impeachment não vai ter, então não jogou pesado para mobilizar nada. Não tem PCdoB, não tem nada, fui para a universidade.
Estou na universidade, quando deu, sei lá, 5 horas que acabava a aula, a votação está rolando e estou vendo a gente perdendo de lavada. Entrei no ônibus, estudava na Unirio, na URCA, saltei na Central. Quando eu cheguei na Central do Brasil, eu recebo uma mensagem do professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, pranto, desesperado, porra, nós perdemos o impeachment, caímos sem luta, que porra é essa, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E eu falei assim, Chico, eu não estou acreditando. Porra, caímos sem luta, a presidenta humilhada, sozinha, e o caralho e tal. Eu entrei no metrô, vim para Irajá, andei do metrô até em casa, como se nada tivesse acontecendo no Brasil. A gente estava tirando uma presidenta da República honesta para botar um picareta de marca maior e a vida seguindo normalmente. Isso mostra a desconexão da nossa sociedade com a realidade. Olha só. É isso que lá na Venezuela não aconteceu. É isso que lá na Venezuela não foi permitido acontecer. É isso que lá na Nicarágua, não sei qual é, eu ainda vou investigar aqui porque que o pau está quebrando tão acirrado aí. Lula, Ortega, não sei o que tem aqui afinal, né? Mas na Venezuela, a minha querida Adriana, acho que chegou da Nicarágua agora, falou aqui para gente, na Nicarágua não tem ninguém de bobeira, não. O Ortega está lá, bicho pegando direto. Se está certo ou se está errado, está fazendo enfrentamento. Lá não está conciliando. E aqui nós estamos conciliando. Aqui nós estamos conciliando. Será que a gente vai ganhar alguma coisa com essa conciliação? Há de conferir. Há de se conferir. A Venezuela está ganhando. 25 anos de luta. Viu? Ela não tem 900 sanções nas costas à toa, não. Não é porque ela está de pires na mão enfrentando, de pires na mão para o imperialismo, não. Ela está enfrentando. E vou dizer uma coisa para vocês. O apoio político do Brasil é fundamental para qualquer país da América do Sul e até da América Latina. Mas, quando eu vejo a Nicarágua tomar uma atitude dessa com o Brasil, vejo a Venezuela criticar às vezes o Brasil, eu acho que o Brasil está perdendo sua análise da realidade e perceber que esses países hoje eles estão muito mais conectados com Rússia e China do que o Brasil. A Venezuela passou 4 anos com relações cortadas com o Brasil. Não fez diferença nenhuma para a Venezuela. Entendeu? Não fez diferença nenhuma. Só que isso é ruim para a gente. Isso é ruim para o Brasil. O Brasil tem que ser importante para todo país da América Latina. Tem que ser importante. Né? Nós temos que estar presente em todos os países da América Latina. Nós temos que estar presente. E quando eu vejo que o Brasil está sendo deixado para lá, né? Não há muito interesse em estar com o Brasil, isso é, para mim, muito preocupante. Isso é preocupante para perceber que política externa nós estamos fazendo. Né? E mais me preocupa ainda que essa operação, tal de Operação Apocalipse, contra a Venezuela, ela não pegou a Venezuela, mas ela vai encontrar o Brasil extremamente fragilizado daqui a 2 anos, 2 anos e meio, e eu espero que a gente esteja bem forte daqui a 2 anos e meio, quando tiver o processo eleitoral, para pelo menos reeleger o Lula e que o Lula tenha saúde. Que nós não temos outro candidato que não seja o Lula, né? E tudo conspira para reabilitar o Bolsonaro. O Graziotinho falou aqui no início da live, o TCU hoje isentou o Lula de devolver o relógio para criar uma jurisprudência que sirva para inocentar o Bolsonaro com relação às joias. O TCU hoje disse que está tudo certo.
que enquanto não tiver uma lei definida, não pode condenar ninguém. O Bolsonaro montou uma operação para roubar as coisas e vender no exterior. E o TCU disse que está tudo certo. Disse que está tudo certo para o Lula ficar com o relógio, né? E isso, em tese, tem o objetivo de ajudar o julgamento do Bolsonaro com relação às joias. Ricardo, obrigado. Esquerda precisa romper com o identitarismo e virar revolucionário. Eu acho que pior que o identitarismo, meu irmão, te agradeço aí o carinho, é o neoliberalismo. A nossa esquerda virou a esquerda neoliberal. Pior que o identitarismo é o neoliberalismo. Uma coisa está ligada à outra, né? Mas eu acho que a questão neoliberal tornou a nossa esquerda frouxa demais. Frouxa. Nossa esquerda não dá uma bolacha a ninguém. Anderson, obrigado, camarada, onde pinga no certo. Com certeza, obrigado pelo apoio. E essa questão do TCU agora é um escárnio. É um escárnio. Valeu, Renan. Mengão classificou. Vi a massa gritando aqui. Show. Vi a massa gritando aqui, foguetório. Ser Flamengo é ser feliz. E a questão das joias, cara, é inconcebível que o Bolsonaro já não esteja preso pela quantidade de crimes que ele cometeu. E mais do que preso, uma figura igual ao Bolsonaro tinha que ter sido já há muito tempo execrada do ambiente político brasileiro. Mas nós não fizemos isso, não. Não fizemos mesmo. Pelo contrário. Pelo contrário, a gente viu que o Bolsonaro ainda tem quase que metade do Brasil. Vou só botar aqui, gente. Peraí. As imagens chegaram agora, para não botar aqui daqui a pouco para vocês. Peraí. Só botar aqui para a gente ver isso aqui na tela. Peraí. O Bolsonaro tem quase metade, chega, quase metade do eleitorado brasileiro. Né? Como isso? Como? Depois de tudo que aquela figura fez contra o Brasil. Tudo. Tudo. O cara que não fez nada. Não tem uma obra que ele inaugurou que a gente fala assim, caraca, essa obra do Bolsonaro foi legal. Não tem uma política pública do Bolsonaro que a gente olha e fala assim, pô, foi maneirão. E nada. O governo dele foi só um governo de destruição. Né? Mas nós temos isso. Nós temos essa tragédia no nosso seio. De férias, querido. Obrigado, nada disso. Quando o Lula ganhou o relógio, a lei não existia. A lei é de 2016. Pois é, eu sei disso. Só que teve um deputado federal do PL que entrou na justiça querendo que o Lula devolvesse os dois relógios. E aí os bolsominions do TCU aproveitaram, porque, por incrível que pareça, aquele 71, que foi presidente do Senado e que agora é conselheiro, depois me lembro o nome dele. Ele não é bolsominion, não, ele queria enfiar no Bolsonaro, ele queria inocentar o Lula, dizendo o seguinte, ó, o Lula pode ficar com o relógio, porque lá não tinha lei, agora tem uma lei de 2016 e ela está em vigor e ela é clara. Só que não. Surgiu uma outra tese dizendo que o Lula podia ficar com o relógio e que todo mundo pode ficar com tudo, até que tem uma lei melhor. Eles questionaram a lei de 2016, dizendo que ela não é uma lei que defina claramente o que é bem público, o que é privado. Ou seja, conseguiram fazer essa pataquada, um jabuti, né? Que não visa defender o relógio do Lula, até porque o Lula disse que devolveria o relógio. Né? O problema é asfaltar o caminho para inocentar o Bolsonaro. E o Bolsonaro vai ser inocentado se a gente não fizer pressão na rua. Não tem pressão na rua. Tem manifestação xingando o Bolsonaro? Não tem. Nós estamos letárgicos. Entendeu? Nós estamos letárgicos. Léo Siqueira, essa parada de identitarismo, como a temos no momento, foi vendida para a gente pelos Estados Unidos e nós compramos. E a mantemos e protegemos com esse dente. É só você ver, Léo, setores da esquerda brasileira, ou até setores progressistas, soltaram foguete
que a candidata dos Estados Unidos era Kamala Harris, como se o fato dela ser mulher e negra bastasse para ser comemorado. A gente sabe que ela é uma titiotã do caralho, né? Mas não vale porra nenhuma. Na próxima segunda, Musk entrevistará Trump na internet. Ainda não deram detalhes de como será. Musk, dono de uma rede social, mostra o quanto essas big techs serão cada vez mais influentes em eleições. Aí, ó. Olha o Renan aí. Renan Rebelo, jornalista da Sputnik News Brasil, homem da Rússia no Brasil. Para falar com Putin, tem que falar com o Renan primeiro. Olha a informação que o Renan deu aí. Boa, né? Muito boa. Vamos fazer uma sabatina com o Trump mundial, botar isso na rede social. E aí vai ter brasileiro aqui defendendo o Trump. Vão saber eles que o Trump está duro para mijar no caixão deles. Que o Trump odeia latino-americano. Odeia latino-americano. Bom, sobre o que me perguntaram aqui da Nicarágua, o embaixador brasileiro na Nicarágua já tem tido um comportamento ruim. Já tinha tido umas rugas lá, Lula com Ortega, mas eles são amigos de longa data, né? Então não sei como é que ficou isso. Essa notícia aqui de que mandou o embaixador embora, Nicarágua mandou o embaixador embora, eu ainda não tenho informações muito seguras, mas garanto a vocês que vou ver aqui. Já antecipo, olha só, já antecipo para vocês que a diplomacia brasileira é uma diplomacia que está conciliando muito. E o momento não é de conciliação. Para mim é muito ruim falar mal do Itamaraty, criticar o Amorim, porque eu sei da importância do Itamaraty, sei como é que lá dentro tem gente lá na linha justa. Isso aí vai atrapalhar o Brasil. Atrapalhar o Brasil. O Brasil precisa ter uma dosezinha de impetuosidade. Só uma dosezinha. Porque quando você ataca, o inimigo pode recuar. Se você recua, aí o inimigo pode te atacar. O Brasil está sempre recuando muito, sabe? Esse governo Lula, eu entendo que ele é um governo de união nacional. Entendo. É um governo de reconstrução. É um governo que teve que fazer muitas concessões. Eu entendo isso. Mas dá para apertar um pouquinho em algum lugar. Porra, e logo na nossa relação externa, com países importantes a nível ideológico, a gente pode vacilar, né? Quando a gente não compra o barulho da Venezuela e da Nicarágua, o que a gente fala para o americano? Pode vir. O Brasil é o país mais importante da América Latina. Se ele se abstém de proteger esses países do imperialismo, tu atira esses países às feras. Entendeu? É a minha humilde opinião. Entendeu? Eu acho que o Brasil está falando muito com os Estados Unidos e pouco com a América do Sul. Você vê que o projeto do Mercosul foi dinamitado pela Argentina, o Lula ficou falando sozinho e o Lula não foi capaz de sentar com Caracas e desenrolar essa questão do Mercosul. A Venezuela continua fora do Mercosul. Ponto 1. Ponto 2 é que o Brasil trazer a Colômbia para os BRICS e não trazer a Venezuela, e a Venezuela vir para os BRICS trazida pela Rússia, isso é muito ruim também. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Então, eu vou depois ler aqui essa questão da Nicarágua e a gente comenta na próxima aula essa questão da Nicarágua aí. Eu já vou dizendo logo a vocês que, como eu tenho lado, meu lado é o da Nicarágua. Eu vou dizendo logo. Mas, coração para o Celso Amorim, beijo. Gosto muito dele. Mas nem li a matéria, mas já escolhi o meu lado. Se eu tiver errado, eu faço autocrítica. Né? Sobre a invasão ucraniana em Kursk, hoje o Renan me cobrou aí, aquilo ali na luta livre seria o seguinte: marcou ponto, mas não finalizou. Uma falha terrível, terrível, da inteligência russa, que não viu uma coluna com 50 veículos, 600 homens, invadir o seu território, né? E quando viu,
eles já estavam na segunda cidade mais importante da região. Obviamente que os russos ativaram a sua contramedida, expulsaram eles de lá, eles agora recuaram para a fronteira. Nesse momento que nós falamos, tem combate na fronteira, eles já perderam mais de 40 veículos, ficaram com menos de 10, um monte de ucraniano morto e capturado, mas marcaram ponto. Marcaram ponto. Eu vi na RT News que a Rússia deslocou o que tinha de mais foda. Inclusive, tirou até tropa de Moscou e mandou para lá, porque não sabia o tamanho da invasão. Já estabilizou, já bombardeou. Em resposta, a Rússia deu uma carga lá em Odessa quente, deixou Odessa quente. Mas mostrou uma fragilidade da inteligência russa na região. Doa quem doer. Errou. Entendeu? Errou. A RT News fala, inclusive, de sabotagem. De sabotagem. Fala de sabotagem. A conferir. Mas que houve uma falha da inteligência russa, houve. Agora, a Rússia respondeu muito rapidamente. A contramedida russa foi em menos de uma hora, eles já estavam recuando e a zona cinzenta terminou. Agora, eles fizeram o que eles queriam. Era uma grande zona cinzenta, tirar uma fotografia e acionar a mídia do mundo todo. O que eu recebi de mensagens, João, porque para muitas pessoas eu virei soldado da Rússia, ministro da defesa russa. Né? Como eu estou sempre falando da Rússia e defendendo o papel da Rússia na Ucrânia, então as pessoas me cobram como se eu fosse o Shoigu. Porra, João, é absurdo, a Rússia deu mole, porra, e aí, inadmissível. E agora, vai fazer o quê? Tu não vai falar nada? Como se eu pudesse ligar para o Kremlin e dar esporro em alguém. Mas há de se mostrar que a contramedida russa foi muito rápida, a prontidão russa foi muito rápida, mas eles derrubaram o helicóptero russo, o Kamov, né? Extremamente caro, um drone, fizeram uma armadilha lá. Conseguiram destruir um Su-34 no chão, né? Isso é perigoso, né? Com drone também. Enfim, fizeram alguma lambança ali, destruíram dois T-72 russos, os russos calcinaram eles. Tem uns vídeos aqui deles queimados iguais a coluna ucraniana, eles queimaram e viraram estátuas, entendeu? Estão queimados dentro dos veículos e viraram estátuas, assim. Aquela coluna de veículos queimados, e eles todos queimados dentro do veículo. Mais de 20 veículos, fora as tropas que estavam lá de fora, todas queimadas. Né? Os russos jogaram tudo que tinha neles, acionaram as defesas Iskander, muito, um foguetório do caralho. Mas olha só, uma área descoberta de artilharia. Uma zona descoberta de artilharia. E eles penetraram por uma estrada. Olha que louco. Tem imagem aqui. Deixa eu ver se eu salvei aqui, que eu mando aqui para vocês. Espera aí. Mandar só essa imagem para vocês verem como é que foi a penetração dos caras. Os caras pegaram uma estrada que existia normalmente e entraram dentro do território russo. Olha que loucura. Então, uma falha grave. Né? Espera aí que eu vou pegar essa sequência de fotos para vocês verem como é que está aqui. Recupera. Deixa eu só botar uma aqui, deixa eu só tirar aqui do celular, que eu mando aqui para o computador aqui para vocês verem o absurdo que foi. Uma falha terrível. Russo. Não tem a menor dúvida que houve uma falha. Né? Mostrar para vocês como era a zona cinzenta antes, né, que eles queriam uma fotografia. E aí é isso. A mídia que trabalha para eles faz isso, faz esse escarcéu todo que parece que os ucranianos estavam chegando em Moscou. Parecia que era um exército de 1 milhão de homens. E eram 600 pessoas. Entendeu? Deixa eu só pegar aqui agora a zona cinzenta, para vocês verem aqui. Eles queriam essa foto.
para desmoralizar a Rússia. E conseguiram. A foto que eles queriam, eles conseguiram. Deixa eu achar aqui a zona cinzenta. Aí. Gente, está aqui, ó. Só mostrar o que eles produziram e a resposta russa, assim, na primeira hora. Aí. Eles queriam essa foto, tiveram. Só que não conseguiram estabilizar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deve ter chegado aqui. Chegou a primeira aqui. Vocês verem aqui o Lelê. Deixa eu ampliar aqui. A imagem não é muito boa, porque fotografia a tela do celular, só para vocês terem uma ideia. Olha a estrada que os ucranianos pegaram. Essa daqui é a estrada que os ucranianos pegaram. Os ucranianos cruzaram a fronteira russa por uma estrada. Olha ali, ó. Essa linha amarela aqui é uma estrada. Viu? Aqui nesse ponto redondo amarelo, é a fronteira entre Rússia e Ucrânia, a fronteira antiga, né? Não a fronteira criada agora pela guerra. Os ucranianos pegaram essa linha, essa faixa amarela, e seguiram e entraram e chegaram dentro de Kursk e começaram a atacar. Olha que loucura, né? Parece mentira, né? Essa daqui é a imagem que eles fizeram. Isso aqui foi o máximo que eles avançaram. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Ó. Essa zona cinzenta aqui, a zona chamada zona cinzenta, foi a zona de penetração russa, perdão, a zona de penetração ucraniana, que é uma região até desabitada, né? Floresta pra caralho. Essa é a imagem que eles tiveram. Foi essa imagem que correu o mundo. Então você olha essa imagem aí, você imagina que isso tudo aí está tomado de ucraniano, mas não é. Foi a confusão que eles criaram e esse aí foi o círculo defensivo russo. A Rússia só tinha tropa fora dessa borda à direita. Então, em tese, dentro desse círculo, a Rússia não tinha força crítica defensiva. Então, os ucranianos se sentiram no verdadeiro passeio no parque. O que vai acontecer? Em menos de 2 horas acontece isso aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês como é que está agora. Repararam essa imagem aí? Agora olha como é que está aqui agora. Olha o que aquela zona gigante cinzenta virou. Ó. Os russos já estabilizaram a linha e garantiram que até o final da noite vão ter limpado toda a região e vão ter empurrado os ucranianos de volta para a sua fronteira. Deixa eu ver se chega essa imagem aqui. Vocês vão ver a imagem que eu mandei. Essa porra aqui faz isso. Ah, cacete. E, gente, acho que não foi. Agora foi. Chegou. Ó, olha aqui, ó. Pra vocês terem ideia da coisa, ó. Lembra aquela imagem cinzenta que eu mostrei que ela era enorme, né? Olha agora, ó. Essa daqui é a imagem de 3 horas da tarde. E os russos estavam avançando com tudo. Olha como é que a imagem já diminuiu.
Lembra que era aquela imensidão cinza? Hoje é só isso aí. Ó. Agora, não, 3 horas da tarde era só isso aí. Obviamente que isso foi uma operação de propaganda, né? Visava criar, né, toda uma ideia de que os russos estavam fragilizados e que é possível vencer a Rússia. Se tu me der mais armas, eu vou parar em Moscou, entendeu? É tipo isso, entendeu? Eu não acredito que essa operação ucraniana dentro de Kursk foi uma operação oportunista, né? Uma operação que visava isso, um golpe midiático. Gente, olha aqui, arrebenta o dedinho aí no gostei, para a gente chegar naquele número cabalístico e arrebentar. Hein? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês que eu fiquei de falar da promoção. É, a turma aí que não. Não, só botar aqui rapidinho. Ó. Aqui estão as placas novas para a turma que quiser comprar placa. Placa nova, está aqui, ó. Ó, tem as placas novas de Minsk e de Benfu, certo? Uma placa 80, duas 130, três 180, 4 placas 250 e leva uma quinta grátis. A placa nova está aqui, ó, Minsk e de Benfu, certo? Está na área aí. Então, por favor, ajuda esse professor aqui. Deixa eu pegar aqui. E a promoção Enciclopédia Guerras e Revoluções está aqui, ó. 2 livros, R$ 75. Frete grátis para todo o Brasil também, certo? Está na mão aí. Bom, acho que a gente falou de todos os assuntos que a tropa pediu aí, falamos da joia, falamos da Nicarágua, falamos da Batalha de Kursk, e ficarmos atentos com a Operação Apocalipse. Né? A Operação Apocalipse é tenebrosa, entendeu? Tenebrosa ao extremo, e o que mais me assusta é que o Brasil não está preparado para isso. Nós não estamos preparados para esse embate. Não. Uma guerra midiática dessa foda, o professor Roberto lembrou aqui uma coisa que é interessante. Né? Se o nosso processo eleitoral travasse, se a contagem de urna travasse naquele momento de pico que o Lula estava para virar ali em cima do Bolsonaro, e vamos supor quando o sistema voltasse com o Lula ganhando. Você tem ideia da merda que ia ser no Brasil? Tem ideia? Ia dar uma merda do caralho. Ia dar uma merda do caralho. Talvez o golpe tivesse saído. Talvez o golpe tivesse saído. Talvez a gente tivesse aí com o Bolsonaro aí enfiado na nossa garganta até hoje. Então é importante que a gente perceba que a coisa não está boa na América Latina, a coisa não está boa na América do Sul, e o Brasil precisa se posicionar mais firmemente contra o imperialismo. O Brasil não pode ser uma almofada, viver de amortecer os golpes do imperialismo. O Brasil não vai conseguir isso. E vejam, uma vitória do Trump é uma merda. Entendeu? Uma vitória do Trump é uma merda também. A gente já tem o Milley, a gente tem uma eleição difícil de ganhar no Uruguai, o Paraguai é deles e vai continuar. Esse bobalhão do Chile aí afundou as possibilidades que tínhamos de fazer um bom trabalho no Chile. Sebastião, querido, obrigado, obrigado. E os modelos que são hoje, que estão em vogas em El Salvador, Equador e Peru,
são extremamente autoritários, bordejam com fascismo. Bordejam com fascismo. Isso é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Precisamos urgentemente botar povo na rua, conscientizar essa turma, pressionar esse governo devagar do Lula aí, tem que trancar esses bolsominions tudo na cadeia mesmo, e dar pena alta, é 17, 18 anos. O Bozo tem que ser condenado em 2 instâncias, trancar o Bozo também, entendeu? Não dá para ficar consensualizando, não. Não dá, não. O Lula tem que chamar o STF e falar, meu irmão, ó, a gente tem que condenar esse filho da puta aí, não tem jeito. Bate o martelo que ele é ladrão, ele é falsário, ele é bandido, ele é rato, é ladrão de muitos anos, ladrão de gasolina, entendeu? É ladrão porco, se cercou de ladrões, cercou. Matheus, obrigado, camarada. Beijo grande. Então é difícil, é bem difícil. Bota difícil nisso, se a gente não abrir o olho do que está sendo gestado na Venezuela. A gente precisa urgentemente mudar esse cenário. E esse cenário só se muda com o povo na rua. Sem povo na rua não vai, não. Você vê qual é o trabalho que está sendo feito nos quartéis, ideologicamente, para desnazificar as Forças Armadas brasileiras. O que está sendo feito? Nada. Nada. Não tem nada. Está sendo feito nada. Não tem nenhum grande projeto de conscientização, de trabalhar com direitos humanos, não tem nada. Outra coisa, a gente tem que exigir em concurso público que tenha a história do Brasil é república. A gente tem que botar o brasileiro minimamente para estudar a história do Brasil república. Minimamente. Essa turma concurseira aí, ela tem que saber que em 64 teve um golpe de Estado que fudeu o Brasil. E não tem isso não. Pelo contrário, tu vê que os bolsominions estão renovados. Estão acreditando realmente que vai vir Bolsonaro o candidato, que vai ganhar. Acredito nisso. Entendeu? E a nossa situação é difícil. Se o Lula tiver infarto, fodeu. Aí a gente vai ter que ativar aquele plano de ser um boneco mesmo do Lula, não ser o Lula, um sósia do Lula. A gente tem que ver esse sósia do Lula urgente. Deixar esse cara em treinamento constante. Se o Lula morrer, a gente mete o sósia. Entendeu? Isso precisa ser feito urgentemente. Operação sósia do Lula. Achar aí o sósia do Lula e deixar ele treinado, só treinando. Lula morreu, deu algum piripaque, entra esse sósia. Pronto, ó, Lula não morreu não, está aí. Porque a nossa situação é bem difícil. Eu falei para vocês do golpe em andamento na Bolívia, olha só. No curto espaço de tempo, olha quantas tentativas de golpe. Uma contra a Bolívia e outra contra a Venezuela, aonde os processos estão sendo mais avançados. Isso é que precisa ser feito, urgentemente. Porra, Pinguim, eu vou te dar ideia. Tu quer foder a saúde do João. Porque o mesmo sósia do Lula vai ter que ser pelego. E aí o João Carvalho não vai aguentar, não. O João vai acabar matando ele e melando o nosso plano. Entendeu? Tira o João fora disso, que o João não vai aguentar, não. Então, nós precisamos urgentemente estar de olho no que está acontecendo na América Latina. Parar com essa vacilação e bobeira de analisar os problemas da América Latina por fora do imperialismo. Não dá. Isso não dá. É inadmissível, não dá. Nós temos que parar com essa mania de analisar a América Latina a partir da Europa. Não dá. Nós temos que analisar a América Latina a partir do Brasil. Lembrando que o Brasil está na América do Sul. E que, se a gente der mole,
o cachimbo vai cair. Parar com esse eurocentrismo de ficar, não, é que a Rússia é imperialista, a China não é socialista. Enquanto fica pensando nisso, o trator está passando. O trator está passando. Fica nessa vacilação. Vai lá na Venezuela, pergunta para a turma do PSUV se a China é imperialista. Vai lá, pergunta lá. Vai lá, pergunta lá. Estão na rua o dia inteiro, saindo na porrada lá para os fascistas lá. Vai lá, pergunta lá. Fala que a China não é socialista, eles arrancam a tua cabeça. Aqui a gente está com esse preciosismo. Enfim, companheiros e companheiras, camaradas, por favor, me ajude aqui com o livro. R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. Livro do camarada Stalin, Ao Pé do Canhão. O livro que conta o lado B da entrada do Brasil na guerra e o Laço Vermelho, que conta toda a epopeia do Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial. Olha aqui, dia 16 eu vou estar na UERJ, numa mesa. Eu, professor Mergulhão e professor Éden, estaremos numa mesa no Congresso Internacional do Núcleo. Quem for do Rio de Janeiro e quiser participar, dá uma chegada lá que a gente vai estar numa mesa redonda falando sobre BRICS e América do Sul. BRICS e América do Sul. Vale certificado, vai ganhar um certificado tudo bonitinho, da presença, dia 16, só que o horário é ruim, infelizmente o horário é à tarde, né? Não é horário de trabalhador. Léo Machado, compareça lá. Infelizmente, o horário não sou eu que organizo, eu fui convidado, então vamos ter uma mesa redonda. Renan, eu te mando o horário, eu tenho quase certeza que é 14 horas. 14 horas. E vai estar lá eu, professor Mergulhão e professor Éden Pereira, entendeu? Marina, boa noite, companheira. Nós vamos estar lá. E vai ser de 14 às 16. Um bate-papo lá, uma mesa redonda sobre BRICS e América do Sul. Vamos falar da insurgência da América do Sul a partir do Sul Global. Então, vai ser um debate interessantíssimo, vale certificado. Por favor, pareça lá. Turma aqui do Rio de Janeiro, a gente bate um papo e toma um café e faz uma observação melhor. Ô, Molotov, não houve erro nenhum da Argentina, não estou falando disso. A Argentina não foi indicada os BRICS, mas não foi. O problema é que a Argentina esvaziou o Mercosul. Eu não estou preocupado com o BRICS, estou preocupado com o Mercosul. A Argentina esvazia o Mercosul. A Argentina não quer discutir o Mercosul. Entendeu? E aí deixou o Lula fudido. O Lula se apoiava no Mercosul. E brigando com Nicarágua e Venezuela, vai ficar ruim para o Brasil com a CELAC. Então, o Brasil hoje tenta influir na política regional a partir dos BRICS. Só que, com relação aos BRICS, o Brasil perde para a Rússia e China por causa da potencialidade desses dois países. O instrumento do Lula para trabalhar na América do Sul era o Mercosul, coisa que ele perdeu. Perdeu porque a Argentina empareda. Não liga para o Mercosul. Ela está no Mercosul, mas não trabalha no Mercosul. Entendeu? A falha aí é o Lula querer trazer a Colômbia os BRICS e não trazer a Venezuela. Esse é o problema. E também não falar mais de colocar a Venezuela no Mercosul. Seria uma boa parceira do Brasil para contrabalancear a Argentina, Paraguai e Uruguai, que são de direita. A Bolívia entrou agora no Mercosul, teve a sua entrada aí garantida, mas ainda coloca o Brasil numa situação minoritária. Bom, companheiros e companheiras, camaradas, dispara o dedo no gostei. Vamos avançar, vamos avançar. Sexta-feira a gente está de volta. Amanhã tem tiro certo. Amanhã tem trincheira da história. Não, o João Carvalho tirou um tempo para dar uma descansada aí. O João trabalha muito, faz muita live, trabalha muito lá no Itamaraty, filho pequeno, então deu uma estafazinha nele. O João está em muitos projetos ao mesmo tempo, projetos na internet, projetos na vida dele, então deu uma estafazinha, ele está dando uma descansada, é bom. Até mandei uma mensagem para ele que se ele quiser passar um dia aqui em casa,
Eu prometo para ele que eu não faço nem live. A gente fica só tomando cerveja e olhando as modas. Companheiros e companheiras, tudo bem? Vamos avançar. Abraço forte. O que nos resta é lutar. Certo? Não podemos retroagir. Temos que avançar. Beijo no coração. Hurra!